O shape pode até impressionar, mas um agachamento pesado impressiona muito mais. E hoje a gente vai falar sobre isso, sobre esse mega exercício impressionante para a maioria das pessoas. O agachamento. Hoje a aula é sobre ele. Você que foi entrando, você que está assistindo isso como gravação e não ao vivo, no podcast do Spotify, eu recomendo demais que você vá para o YouTube, porque no YouTube você vai conseguir ver os slides que eu vou estar passando, uma aula super interativa, que vai ter bastante explicação, vai ser muito legal. Você que foi entrando, seja muito bem-vindo. Começaremos em alguns minutos. Vou deixar aqui o relógio mais fácil para poder ver. Muito bom, muito bom. Quem for entrando, vai apertando o coraçãozinho, que ajuda bastante. Tive que adiar essa aula ontem, porque ontem aconteceram uns problemas, tive que resolvê-los, né? Vida adulta. Ela foi adiada para hoje, então tá meio que fora do horário habitual da audiência. Fora do dia habitual da audiência, na verdade, que o horário é sempre às 8. Então, pode ser que fique um pouco baixo, mas eu confio em vocês para enviar essa live para aquele seu amigo que treina. A gente vai falar sobre agachamento, pô. Quem dá aula sobre agachamento nesse Instagram? Ninguém. No máximo o cara vai falar para você abrir mais a perna, fechar mais a perna. Vou dar uma aula aqui para vocês. Então, aperta o coraçãozinho aí, envia pro teu amigo. Vou pôr aqui um tema ainda, nossa. Esse aqui, velho. A aula definitiva é exatamente isso. Se você não sair daqui com todas as instruções sobre o agachamento, pode parar de me seguir, pode me denunciar como propaganda enganosa. Eu tenho certeza que você vai sair daqui esclarecido sobre esse tema. Bom, daqui a um minuto a gente começa, tá? Soca o dedo no coração aí, aperta o coraçãozinho demais a conta, envia para aquele teu amigo que treina. Só assim que a gente consegue atrair mais pessoas. E o bom conhecimento ele deve ser disseminado, não é só para você, tá? Vamos lá. Envia aí a live pro seu amigo. Vamos ver quem tá online aqui, vamos interagir. Fala, Brunão, como é que você tá, mano? Eric Levi, Cícero, Júnior Alves, Vitor Monteiro e Alisson Emiliano. O que é legal é que 90% da sala é meus alunos. Muito bom ter vocês aqui. Bom, é isso, né? Vamos começar. Deixa eu anotar aqui um negócio na pauta. Tem pauta. Agora a gente tá chique, ó. Agora tem pauta. Antes eu saía falando, né? Mas falei, não, isso não tá bom, né, velho? Isso não tá bom. Dá pra melhorar. Se você estiver vendo a gravação no YouTube ou no Spotify, não esquece. No Spotify tem uma enquete lá no canal. Que você vota se você está gostando, tá? Isso movimenta o perfil, é muito bom. E você do YouTube, não esquece de deixar seu like, seu comentário. Isso ajuda demais a engajar. Eu disponibilizo essas aulas aqui gratuitamente. Isso aqui é conteúdo de curso, tá? Não tem ninguém dando isso aqui de graça em lugar nenhum. Então, favoreça esse trabalho. Ajude que esse trabalho chegue a mais pessoas, tá? Essa é a sua forma de retribuição. Bom, vamos lá. O que é um agachamento, né? A definição de um agachamento. O agachamento é o ato de se abaixar, né? Algumas vezes a gente vai escutar falar, né? O que você não pode mais agachar. O médico, muitas vezes pode acontecer do médico te falar. Você não pode mais agachar. Eu fico pensando, né?
Pô, então como é que você vai no banheiro, né? Sentar no vaso? Como é que você vai dirigir? Se cai alguma coisa sua no chão, como é que você vai fazer para pegar? Geralmente as proibições de agachar são primitivas, são um pouco ultrapassadas. Então a gente tem ainda um certo preconceito de fato com o agachamento, que é um movimento que a gente nasce fazendo, né? Você não vê a criança ficando de cócoras ali para pegar algo no chão quando é bem pequenininha. Ou seja, a maioria de nós desde muito cedo já agacha e tende a ir perdendo essa habilidade com o tempo por falta de prática mesmo, né? Além de ser algo assim extremamente funcional. Hoje em dia todos os treinamentos são funcionais, têm funcionalidade, né? Aquele lance de treinamento funcional, ser aquele negócio de correr para lá e para cá, tipo agility, treino de cachorro, sabe? Aquilo ali é só uma modalidade de treinamento, não é treinamento funcional. Aquilo ali é treinamento, tá? Todos os treinamentos são funcionais. Então, agachamento é o ato de utilizar joelho e glúteo, né? A articulação. Vamos lá. Voltando. Estava um pouco instável a conexão, mas já voltamos. Então, o agachamento, por definição, é o ato de se abaixar utilizando a articulação do quadril, dos joelhos e dos tornozelos, tá? Então esses são os eixos os quais a gente utiliza para agachar. A massa, a carga ou a sobrecarga, ela pode ser posicionada de diversas formas dentro do teu eixo, né, do teu corpo, e isso altera a dinâmica e a preferencialidade da musculatura trabalhada na ocasião. E aí, pessoal da Handry, viu meu recado lá? Então, hoje a gente vai abordar os diversos tipos e polêmicas também, por que não, sobre o agachamento, tá? O agachamento mais comum que a gente vê é o back squat nas academias, né? É muito normal você ver as pessoas agachando com a barra nas costas, mas mesmo o back squat, ele tem dentro dele suas variações. Dentre elas, são as mais comuns, né, que a gente vê essa distinção mais no powerlifting, que é o low bar e o high bar. Primeiro vamos falar do high bar, que é o mais comum, que é o que todo mundo vai reconhecer facilmente, tá? Eu vou mostrar uma fotinho do high bar. O high bar é esse aqui. O high bar, a barra fica apoiada no trapézio superior, bem no comecinho ali, um pouco acima dos ombros. Então a barra vai se apoiar no trapézio e levemente sobre os deltoides, né? Esse agachamento, ele tem como característica que o tronco fique um pouco mais ereto, ainda há uma certa angulação de tronco, né? O corpo, ele ainda fica um pouco... E a gente tá com problema de conexão, né? Tá instável. Eu vou pedir pra minha esposa mexer o modem. Rapidinho aqui, só um minuto. Meu bem, puxa o modem mais pra fora do sofá ali, tá instável a conexão, velho. Voltei, mil perdões. Então, como eu ia dizendo, a gente tem um centro de gravidade que dá preferência no high bar à articulação do joelho. É a articulação que mais vai ter movimentação, devido ao tronco, né, o corpo, está com a inclinação mediana, digamos assim que até pouca, né, quando comparado com o low bar, tá? Geralmente, as pessoas erram esse agachamento muito. Você vai ouvir falar isso quando você começa a treinar pesado. Você vai ver muito as pessoas errando por colocarem a barra no pescoço, né? Diretamente na cervical. Isso é um erro, tá? É um erro até um pouco que leigo, grosso. Bom, vamos lá. Voltei aqui no 4G para não ficar precisando da conexão do Wi-Fi. Então é o seguinte. Nós temos o high bar, né? E o erro mais comum que a gente vê no high bar é as pessoas colocarem a barra em cima da cervical, né? Em cima da própria coluna. Quando o correto é o quê? Primeiro você aduz as escápulas, fecha as escápulas, depois repousa
a barra sobre o trapézio, né? Para que se tenha ali algo macio, para que o contato não seja direto com o osso, né? Com a coluna, com a cervical da pessoa, que pode sim, eu já vi casos de a médio prazo causarem lesões sérias, lesões graves, tá? Então, sempre que for fazer o high bar, tome esse cuidado. Outro agachamento, que também é um back squat, é o low bar. Muitas pessoas nunca nem ouviram falar do low bar, mas no low bar a barra fica abaixo, né, do trapézio superior, mais ou menos ali no trapézio medial, e ela fica apoiada sobre posteriores de ombro, né? Então, no low bar a gente tem uma angulação maior de tronco. Essa angulação acaba por engajando mais os posteriores de coxa e glúteo, tá? O que é muito importante, que muitas pessoas tentam fazer e acham muito desconfortável. Por exemplo, nessa foto o cara está sem faixa de punho. E é algo que quando a sobrecarga vai aumentando, você acaba tendo que usar, tá? Por quê? Porque a sua mão vai servir como um suporte, né? Imagina aqui esse é o tronco, a sua mão ela entra como um ponto de rec, né? Que a barra vai encostar e vai se apoiar ali. Então vai haver sobrecarga nos braços, né? E ali você vai precisar de uma certa resistência para que tu suporte o peso colocado na sobrecarga, né? Bom, para isso ficar mais claro, eu vou postar aqui para vocês verem, ó, a posição do high bar, né? Você vê ali próximo do trapézio superior, enquanto o low bar próximo do trapézio medial. E a diferença, ó, percebam que até o tronco, o punho fica diferente, né? A barra no low bar, ela tende a se apoiar, né, nos braços, como eu disse, e isso altera também a dinâmica do tronco. Como, Luiz? Como que altera a dinâmica do tronco? Ainda não ficou claro, né? E aí eu vou mostrar para vocês. Não é esse ativo ainda, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui se eu acho fácil aqui. Tá aqui. Percebem que o bonequinho da direita ele precisa ficar levemente mais inclinado? Por quê? É muito importante dizer, não, o cotovelo não é obrigado a ficar para trás, tá? Isso é algo que a gente vai ver na literatura mais antiga, mas é um mito, tá? A gente percebe hoje em dia, inclusive, que é muito melhor o cotovelo ficar o quê? Rodado para baixo, né? Isso aumenta a capacidade de unrack, né? De segurar, estabilizar a barra, né? De você tirar a barra ali, e também a capacidade de sustentação dessa barra durante o exercício, tá? Então, às vezes, tem muitos casos que é muito comum que a pessoa sinta até dores com os cotovelos apontados para trás. Então, a gente orienta para que a pessoa aponte para baixo o cotovelo, tá? Inclusive, é um bom guia para você que está com dificuldade de agachar fundo, tá? Quando você agacha e sente que seu cotovelo está na mesma direção da sua coxa, geralmente ali é o ponto que você quebra a paralela. Então, por exemplo, no powerlifting, você precisa quebrar a paralela para que o movimento seja válido. Então, a capacidade de percepção fica maior quando o cotovelo fica para baixo, tá bom? Percebem ali essa rotação, esse movimento do tronco para frente, né? Então, você tem essa inclinação natural para sustentar a barra no low bar. O que acontece? Qual que é o grande X da questão? Para que vocês entendam, alguns momentos vocês vão ver pessoas que fazem abaixamentos, né? Que elas fazem, o tronco dela tá aqui, e aí ela flete, junto com o joelho, com a articulação do joelho, né? Ela pode fletir também com o tronco. Isso não existe, tá? A barra sempre desce de maneira linear em todos os agachamentos, tá? Todos os agachamentos, a barra precisa descer de forma linear. O que é isso? Como vocês podem ver, esse risquinho verde aí. Esse risquinho verde é o percurso que a barra vai fazer, é a linearidade dela. A gente consegue entender o que é um bom agachamento através da sua linearidade, a experiência do lifter, do seu agachamento com a sua linearidade, tá? Então, todo agachamento precisa descer reto. É um ponto, sim, crítico e
e que não tem não tem nem muita discussão em torno disso, tá? Então, conforme a posição da barra, né? Acho que deu para ficar claro, né? O low bar, você vai ter um engajamento maior de posterior e glúteo, né? Porque o tronco vai ficar mais inclinado, você vai ter esses músculos mais esticados, digamos assim. Enquanto o high bar, você vai ter ali, além do centro de gravidade ser mudado, quando não consegue descer reto é porque você tem que trabalhar a mobilidade, tem que achar a posição, a gente vai chegar nisso aí, tá? Eu vou dar umas dicas para vocês. E a gente vai falar inclusive sobre um tema bem interessante sobre isso aí, tá? E o high bar, né, a barra mais em cima do trapézio, ela tem uma maior ativação dos quadríceps, tá? Pelo fato do tronco descer um pouco mais reto, com menos inclinação do que no low bar, tá? Ficou claro para vocês? Tranquilo? Deixa eu ver aqui um outro comparativo. Olha só esse daqui, eu ainda não falei sobre o front squat, mas a gente vai falar sobre ele, tá? Low bar squat, ó, esse ele tá bem inclinado, bem inclinado. Eu nem gosto de fazer tanta inclinação assim. Ele tem bastante inclinação, então você tem muito engajamento de posterior e glúteo. Enquanto o high bar, você tem ali mais trabalho de joelho. Existe sim um treinamento para manter essa linearidade, tá? É o wall squat, vou explicar depois. Você tem ali o maior trabalho de joelho, né? Porque no high bar squat, no agachamento da barra alta, porque o tronco ele fica mais em pezinho. E aí a gente já passa para o próximo, já aproveitando esse gancho. Front squat é praticamente puro torque de quadríceps, na verdade. Por quê? O tronco está praticamente reto. Então percebam, quanto menos utilizar a flexão de tronco, né? Ali a inclinação natural do tronco, quanto menos a gente utiliza, mais a articulação do joelho vai ter que trabalhar, tá? Então, Luiz, eu preciso dar ênfase em quadríceps. Eu gosto de agachar e tudo, mas tô precisando de quadríceps, é meu ponto fraco. Qual que você me indica? Front squat. Eu agachei front squat por uns 3 anos seguidos, até eu conseguir ali Não, Alex, tem que descer tudo, tá? A gente vai falar sobre isso no final da aula, tá? É um dos tópicos que eu vou abordar. Então, o front squat, ele é um ótimo exercício para você dar ênfase na parte anterior da coxa, né? Na parte do quadríceps ali, reto femoral e tal. E aí, tem algumas peculiaridades, né, no front squat. Primeiro, a pegada, né? Muitas pessoas não vão conseguir fazer assim. Muitas pessoas. Normal, tá? Absolutamente normal. Por mobilidade de punho, né? Principalmente quem treina no bodybuilding, a gente treina braço, né? E aí não consegue fazer essa rotação, é demasiado difícil. E aí, o que eu indico fazer? Ou treinar, né? Essa mobilidade de punho é muito interessante treinar. Ou então, você fazer com as duas mãozinhas cruzadas, né? Vamos ver aqui, eu peguei um exemplo disso aí também. Não, eu não peguei o exemplo disso. Mas eu mesmo fazia assim. Vocês vão ver, se vocês olharem nos meus vídeos aí, tem eu fazendo front squat com a mão aqui, ó. Simplesmente você cruza a mão, levanta os cotovelos para cima e, ó, um segredo, vou dar um toque aqui para vocês, top, ó. Em vez de você abarrar, Luiz, mas a barra vai me sufocar, vai me matar a barra quando eu coloco muito peso. Você faz um arco, ó. Você joga o ombro para frente e levanta os cotovelos, que aí vai ficar um espaço aqui, ó, entre a tua traqueia e a barra, tá? Então você arqueia os ombros ali, você faz ali uma rotação interna de ombros para que você consiga ter sustentação na barra. Dói o ombro, dói não sei o que. O que não dói é não fazer nada, entendeu? É desconfortável, digamos assim, mas com o tempo você acostuma com esse desconforto, tá? Isso eu posso te garantir. Tá doendo o ombro? Faz mais ombro, tá? Deixa o ombro mais forte. É normal, tá? Isso aí é absolutamente comum. Então, o front squat, ele tem essa capacidade, velho, de dar uma ênfase muito, muito boa pela posição do tronco dele ser mais ereta, de dar essa ênfase em quadríceps, tá bom? Tem uma variação do front squat que é bem interessante, que é o agachamento taça, né? O cálice squat. Cada um chama de um jeito. Geralmente a mulherada faz isso aí com steps, né?
bota os steps no chão para poder agachar ou segurando ele, que aí já não é um agachamento, tá? Quando o peso é retirado do chão, não é agachamento o nome, é levantamento. Agachamento é quando você agacha com a sobrecarga ou sem ela, normal, assim, de maneira a não deixar ele no chão, tá bom? Você não precisa tirar ela do chão. Você tirou de um rack ou você segurou ali e começou o exercício. Vamos lá. Cara, esse squat é interessante, só que ele não permite muita sobrecarga, tá? Assim como o front squat também, né? Para algumas pessoas ele se torna bem limitado, mas o cálice squat ele consegue ser mais limitado que o front squat, tá? Só um minutinho aqui, que eu estou recebendo atualização dos meus queridos alunos. Perdão, estava recebendo atualização dos alunos, eu esqueci de colocar o esquema para não dar notificação e eu fico todo atrapalhado. O cálice squat é bom para aprendizado? Pode ser muito bom, tá? Tem um outro agachamento que muitas pessoas não conhecem, que é muito legal, muito interessante, cara. Esse eu utilizo em alguns casos que eu vou abordar. Vamos lá, deixa eu ter um vídeo dele aqui. Esse agachamento é muito interessante. Chama Rack Barbell Squat. Precisa usar os calços no calcanhar? Nem sempre, tá? Em seguida eu abordo sobre os calços. Então anotar aqui. Esse agachamento eu já utilizei em casos que o aluno tinha problema cervical, tá? Ele tinha uma retificação cervical e o famoso bico de papagaio. Esse aí judia para você colocar a barra, seja em low bar, seja em high bar, a depender da posição que for essa patologia, vai dificultar, tá? E aí a gente utiliza essa variação. Essa variação, o tronco trabalha bastante também, né? A flexão ali de quadril. E a articulação do joelho também trabalha bastante. Então é um agachamento assim, digamos que bem distribuído até. Se vocês tiverem a oportunidade de testar, façam ele para vocês verem. E uma variação dessa variação é o agachamento, o air squat, né, o agachamento no ar, sem carga, com halteres. Você segurar os halteres do lado do corpo. Também é uma ótima forma de aprendizado, um educativo muito bom, tá? Então, toda vez que eu ia passar para um aluno, eu já trabalhei na sala de musculação, toda vez que eu ia passar para um aluno, a primeira variação que eu sempre passava era o senta e levanta, ou então, como alguns conhecem, box squat. Para você perder o medo de agachar fundo, não tem nada melhor do que o box squat, tá? Você ter ali um apoio, um banco ou uma caixa mesmo, como o próprio nome diz, atrás do joelho, para que você toque o glúteo, sente realmente, tá? O box squat original, você senta no box de fato, você desloca o eixo e sobe, seja com barra nas costas, seja com halteres, seja sem peso. Você tem que sentar, né, de fato, deslocar o teu eixo, sentar ao ponto da coluna sair do eixo da barra, de perder linearidade. Como a gente disse no começo, você vai fazer o contrário. E depois subir, para que se tenha o quê? Esse ganho de torque, né, essa explosão da inércia para o alto. E a gente consegue utilizar isso de maneira como? Positiva para quando esse box não estiver lá. Para que a pessoa ganhe confiança quando ela... a gente vai abordar sobre dor no joelho. Isso é interessante, tá? Vou até anotar aqui. Knee Então a gente utiliza esse torque que a pessoa ganha durante o box squat de forma a dar confiança para ela quando não tiver o apoio. Que é bem interessante. O box squat ele é um educativo incrível, muito melhor do que o air squat até, porque ele realmente te prepara para a próxima fase. Tá bom? Tem uma polêmica que é muito interessante. Às vezes eu vou explicar para um aluno novo, né? Ele fala, o agachamento é sumô. Não existe agachamento sumô, tá? Todos os agachamentos, na verdade, deveriam ser sumô. Por quê? Porque se você agachar com os joelhos totalmente voltados para frente, seja qual for esse agachamento, isso vai ser ruim de uma forma, e ainda eu duvido que não saia um abaixamento, tá? O que é um abaixamento? É exatamente aquilo que eu falei para vocês, é quando a pessoa, em vez de ela agachar, o flat, o tronco e a barra perde linearidade. Percebam a linha azul. A linha azul ali é a linearidade do movimento, tá? É aquele lance que eu expliquei no começo, para quem entrou agora,
A barra precisa descer de maneira reta. Então, se você não fizer com as pernas mais abertas, com os pezinhos que a gente chama de 10 para as 2, né, apontados para fora, não vai funcionar, tá? Seu agachamento vai ficar péssimo, a sobrecarga vai ficar comprometida, a dinâmica do movimento e a cinética vai ficar ruim. Então, o agachamento sumô, todo agachamento é sumô, todo agachamento é sumô, tá? Quando alguém falar agachamento, é sumô? Não, todo agachamento é sumô, tá? O que vai definir, Luiz? Eu vou passar uma dica que eu gosto de passar para os meus alunos. O que vai definir, Luiz? O quanto eu devo abrir, né? Entenda que quanto mais você abrir, maior é o trabalho dos adutores para que se haja uma estabilidade. Eu gosto dessa imagem aqui. Então, quanto mais você abre a perna, maior o trabalho de adutor e também ativação de glúteo. Isso quer dizer que pega mais glúteo, mais adutor? Não. Isso quer dizer que ativa mais. Entre ativação e o pegar, que a gente fala, né, que é o pegar de hipertrofiar, existe um abismo entre eles. Então, não é porque ativa que vai hipertrofiar mais, tá? Esse estudo foi um estudo do Kubo, que algumas pessoas ainda utilizam para falar que não, eu não agacho tão fundo porque pega muito glúteo e adutor, eu já tenho grande. Eu já vi cara muito famoso falando isso aí, véio. Isso é um erro sem fim, porque esse estudo analisou a eletromiografia. E hipertrofia não tem nenhum estudo mostrando isso, tá? Então, como todo agachamento é sumô, como é que eu faço para saber o quão sumô ele deve ser? A dica que eu gosto de dar é a seguinte: você vai ficar de cócoras no chão, né? Sem peso, sem nada. Eu recomendo sempre que você parta do quê? Calcanhares, olhem aí, os calcanhares alinhados com o ossinho do ombro, o acrômio, esse ossinho final. Então você vai parar de pé, beleza, aqui é o acrômio. Você vai abrir seu pé, 10 para as 2, igual relógio de ponteiro, 10 para as 2, viradinho para fora. Vai estufar seu peito, segurar bem o seu abdômen, o seu core e descer. Tudo. Você vai ficar de cócoras. Como é que você vai descobrir agora qual a angulação certa para abrir? Quanto você deve abrir? Geralmente o ponto inicial é esse que eu falei para vocês. É o calcanhar alinhado com o acrômio, com o ossinho do ombro. Dali, você está muito desconfortável, está muito ruim, você vai fazer o quê? Você vai abrir um pouquinho mais o tornozelo e abrir um pouquinho mais o pé. Sentiu que foi mais confortável? Ainda não, Luiz. Abre mais um pouco. Sentiu que não foi confortável em lugar nenhum? Então você parte do set point, tá? Muitas pessoas gostam de fazer ele mais aberto e tal. Isso gera alguns problemas. Por quê? Tem agachamento que você vai ver demasiadamente aberto. Isso pode gerar alguns problemas. Primeiro, sobrecarga nos tendões do adutor. Eu já vi casos de rupturas de tendões de adutor. Por mais que você seja forte e tudo mais, é um músculo pequeno, tá? É um músculo pequeno, é um músculo que pode sofrer sim uma lesão mais facilmente. O glúteo e o quadríceps têm um tendão muito mais resistente que o adutor. Então não compensa às vezes abrir tanto. Outra coisa, pode limitar sua amplitude, tá? Quando você chegar no máximo da flexibilidade ali, no máximo possível, sem que a pelve faça uma retroversão, e a gente vai falar sobre isso também, retroversão pélvica não é crime, pode acontecer. Sem que essa retroversão seja demasiada, você pode ter um agachamento limitado, tá? A gente vai falar sobre o agachamento profundo também. A gente vai falar sobre tanta coisa ainda que essa aula não vai dar menos de 1 hora. Então, assim, você precisa achar um ponto onde fique confortável para que você mantenha a sua coluna estável. O que é uma coluna estável? Respeitando as curvaturas naturais dela. Ali a lombar dele é porque ele tem uma lombar bem forte, é um weightlifter, né? Mas a lombar dele está com a curvatura natural, né? Que é o que? Cervical um pouquinho para frente, leve curvatura externa da torácica e a curvatura para dentro ali das costas da lombar. Então você vai ter que achar o ponto onde você consiga manter a curvatura natural da lombar e o ponto onde não fique muito aberto para que você não perca amplitude, tá? Vamos recapitular qual é o exercício? Então estou aqui em pé. Vou posicionar meus tornozelos na direção dos ombros, do acrômio, do ossinho da extremidade do ombro. Achei esse ponto? Travou o core de cócoras. Você vai descer até o fim, de cócoras. E ali você vai testar um pouquinho para o lado,
Ficou mais confortável? Não. Abre mais um pouquinho e aí, ficou confortável? Teste até onde for um bom limite, até onde não fique, onde você não tenha que levantar o glúteo. Se levantou o glúteo, ali é o máximo, tá? E ali você vai achar onde ficou mais confortável para ti. Olhou? Decora quanto que tem de distância entre as pernas, tá? Entre os calcanhares, que eles são sempre a referência. O pezinho sempre vai ser 10 para as duas, nunca para frente. E aí você vai ter ali o seu ponto de arranque dele, do seu agachamento, tá? Quando você tirar a barra, você vai lembrar daquela posição e voltar para ela antes de agachar. Sobre agachamento profundo e agachamento parcial. Algumas pessoas utilizam um estudo de Kubo 2018, se não me engano, ou 2017, que ele fala sobre os agachamentos profundos terem maior ativação de glúteo e adutores de coxa. É um fato, né? Quanto maior for o agachamento, a amplitude do agachamento, mais estabilidade eu vou precisar. Quais que são os estabilizadores, né? Justamente esse, glúteo, né? Com os posteriores de coxa também, e os adutores. Eles atuam como estabilizadores e o glúteo durante a subida como motor principal. O que a gente tem? Eu vou abordar um estudo muito interessante que eu vi lá no Canadá e nunca mais eu achei esse estudo, mas é muito legal, tá? Primeiro ponto, o adutor, quanto maior for a descida, né, maior a utilização da musculatura da pelve, né, mais ela vai estar esticada, maior a ativação do adutor. Fato. Quanto mais esticado estiver o glúteo, maior a ativação do glúteo. O ponto de maior esticado que ele vai estar é lá embaixo. Então, o que nós temos com esse estudo é o que já acreditávamos ser óbvio, né? Vai ativar mais adutor e glúteo. Isso quer dizer mais hipertrofia, Luiz? Não. A gente tem um clássico que diz sobre isso, que é o pullover ativar mais o peito. A gente sabe que é um movimento que é a dorsal que realiza, o movimento de flexão aqui, né? É a dorsal que realiza, mas ativa peito. Quer dizer que hipertrofia mais? Não. Não quer dizer. Necessariamente não. Existe um abismo entre ativação e a hipertrofia de fato. O que a gente faz? Quando você desceu, você está lá embaixo com esse ângulo de joelho aí, qual músculo que você acha que te arranca daí de baixo? Quais são os motores principais ali que vão te tirar? De fato, que o glúteo vai trabalhar, porque ele é um estabilizador, né? Se teu glúteo não trabalhar, tu cai para frente. Mas o músculo que vai te arrancar dali de baixo é o teu quadríceps. Quanto maior for a amplitude, os estudos vêm mostrando isso, que quanto mais esticado estiver o músculo, maior sua ativação e maior a hipertrofia. Então, o que você tem ali de motor principal do agachamento, ainda mais o high bar, né, que é o que tem uma amplitude absurdamente maior do que os outros. O joelho ele fica num nível muito mais esticado do que os outros músculos. Já não aconteceria tanto no low bar, por exemplo, né, que o low bar você teria muito mais o glúteo esticado do que os outros grupamentos envolvidos. Então ali eu tenho o quadríceps esticado no talo, principalmente a parte distal, né, a parte que fica ali perto do joelho. Quero desenvolver perna, não consigo e tal. Esse caso aqui é comum. Toda hora eu atendo um desse. Quando eu vou avaliar o agachamento, tá curto, tá? Existe um estudo mostrando que quem fez o agachamento profundo, essa pessoa conseguiu ter mais hipertrofia do que um agachamento parcial. Isso a gente está falando de um deep squat, tá? Um agachamento total. Mais 120 graus de flexão de joelho. Teve mais hipertrofia, eu tenho postagem sobre isso, tá? É um estudo bem interessante. Ela teve maior queima de gordura, o tecido subcutâneo diminuiu mais do que os outros grupos que agacharam parcial, que agacharam até 90 graus, e os que não agacharam, teve ainda o grupo controle, né? E a gente tem também um maior ganho de força. Quando a gente fala em força, a gente está falando em hipertrofia futura. Por quê? Porque isso impacta diretamente na quantidade de unidades motoras que são recrutadas, quantidade de fibras que vão entrar no jogo. Então, quem agacha profundo tem muito mais resultado do que quem agacha ou até a paralela, ou até 90 graus, ou até quem faz o half squat, sabe aqueles agachamentos que é só um pouquinho, bem curtinho? Aquilo ali a maioria dos estudos condena o uso dele, né? Por precisar de uma sobrecarga muito grande. E o que é muito interessante que esse estudo concluiu, esse grupo que agachou profundo, ele utilizou uma sobrecarga menor e teve mais resultados. Olha que interessante, ele utilizou uma sobrecarga menor e teve mais resultados.
Então você tá aí levantando o peso do mundo, mas seu agachamento não tá profundo, você tá se matando, você tá com medo de descer até lá embaixo. Baixe a carga e vá até lá embaixo, que o seu resultado vai ser melhor. Eu vejo isso na prática o tempo todo, o tempo todo. Sentiu dor no quadril quando agachou? Porque talvez não agache fundo. Faça o teste que eu falei. Faça o teste de cócoras para ver se você consegue ali achar a melhor posição das pernas para agachar. Se não, Luiz, mas eu não consigo agachar profundo de fato. Trabalhe o box squat e vá diminuindo a amplitude semana após semana. O box squat você vai colocar o quê? Atrás do joelho. Eu não tenho foto do box squat aqui, tá? Infelizmente eu não tenho. E aí você vai colocar no box squat uma caixinha atrás do joelho, um step atrás do joelho, e você vai diminuindo essa altura cada vez mais, tá? E aí você vai ganhando essa amplitude, essa mobilidade naturalmente. É lógico que algumas pessoas realmente são mais encurtadas do que as outras e elas vão ter dificuldade de agachar. Então não é para você sair descendo tudo. Geralmente não vai dar, tá? De repente não vai acontecer. E aí você tem que trabalhar a mobilidade, identificar onde estão os encurtamentos, principalmente o de tornozelo, tá? Solear. O sóleo, ele provoca um efeito no agachamento de retroversão pélvica. Toda vez que você vê uma retroversão pélvica pequena, né, que ela tem uma leve rotação, esse problema nasceu lá na panturrilha. Vocês botam fé nisso? Quando você vê uma retroversão pélvica pequena, você fala pra pessoa, alonga a panturrilha aí e manda ela agachar de novo pra tu ver se não resolve. É batata. Quando a retroversão pélvica é pequena, quase sempre o problema mora na panturrilha. É muito comum a gente ver nos dias de hoje as pessoas encurtarem panturrilha, posterior de coxa e glúteo, tá? Esses aí são os músculos que mais costumam dar encurtamento. Você vai ter que trabalhar a mobilidade em cima deles para agachar profundo, até de forma segura. E até para você que agacha profundo, você vai ter que trabalhar isso de forma de manutenção, tá? É muito importante. Retroversão pélvica. O que é a retroversão pélvica? É quando a pessoa agacha e a pelve, quando chega a um certo ângulo, a pelve roda. É exatamente isso que eu falei. Não é crime, tá? Se você continuar agachando e sua retroversão pélvica for pequena, naturalmente ela vai se corrigir com o tempo. Entende? Outra coisa que também pode ajudar a corrigir a retroversão pélvica é fortalecimento de abdômen. Fortalecer o abdômen. Porque imagina, você está descendo aqui. Sua pelve, imagina que aqui é seu bumbum. Sua pelve vai rodar, né? Se seu abdômen estiver travado, ela não vai rodar tanto. Não é verdade? Então pode também ser um enfraquecimento da parede abdominal, principalmente do transverso do abdômen. Então pontezinha, tá? Se fazer a ponte, fazer um abdominal na polia, pode ajudar bastante a você corrigir esse problema. E lógico, mobilidade, tá? Glúteo, posterior de coxa, panturrilha, geralmente são os mais envolvidos aí nos casos de encurtamento que te impedem de agachar profundamente, tá? O agachamento profundo é algo essencial. Então você ter se você não está conseguindo agachar profundo, outra dica também que eu te dou é o calço. O calço, ele é um mega aliado, né? A gente tem aqui um exemplo de calço no Hack Barbell Squat, né? Olha lá, o calço no calcanhar. Para que serve o calço no calcanhar? Justamente para uma condição da pessoa ter um encurtamento de posterior de coxa ou de panturrilha, principalmente de panturrilha. É muito comum ver a retroversão pélvica e esse problema nascer na panturrilha. Pessoas também que têm a amplitude limitada, né? A dorsiflexão ali, a dorsiflexão do tornozelo, né? A flexão do tornozelo limitada. Eu já peguei casos assim e a gente passa o calço e resolve muito bem, tá? Então esse é o motivo de se utilizar o calço, tá bom? Tem gente que utiliza na frente e tal. Não vejo assim da onde tirar grande vantagem de botar o calço na frente. Vai trabalhar o quê? Mais tibial? Não faz sentido. Talvez mais panturrilha. Faz a máquina de panturrilha, né? Vamos lá. Dores no joelho. Tem um estudo que mostra que eu sinto dor no joelho ao agachar. É justamente porque você não tem a prática do agachar que você tem a dor no joelho. É importante a periodização, tá? Vou deixar bem claro aqui. Mas o agachamento diminui as queixas de dor nos joelhos, tá? Então é muito importante você agachar. Não só como uma parte de um exercício altamente funcional, né? Que você, por exemplo, caiu alguma coisa no chão, você consegue pegar tranquilamente.
mas como a fim de evitar futuras patologias. Das mulheres, na parte das mulheres, 60% das dores e dos problemas ósseos, que para quem não sabe, as mulheres são as mais atingidas por problemas ósseos, principalmente na velhice, são nos joelhos, tá? E a outra grande parte é no quadril e na articulação dos ombros e adjacentes, né? Braço, punho e tal. Então, a maior parte das incidências de problemas articulares na velhice das mulheres é nos joelhos. Mulherada, agacha, tá? Se você tem uma mulher que você ama, que você gosta aí, cara, ensina ela a agachar, tá? Isso vai evitar sofrimento futuro, sem dúvidas, que é muito importante. Quando a gente fala em agachamento, né, a gente está falando de algo impressionante, né? De uma ciência extremamente complexa, que não tem fórmula mágica, tá? É realmente algo completamente individual, que precisa ser avaliado com calma, com carinho, né? Precisa ser avaliado de maneira clínica e crítica, para que se tenha, assim, uma entrega de resultados boa para cada pessoa. Então, por isso que a gente aborda diversos temas, diversas coisas, que a gente consiga ter uma visão diferente do que é o agachamento de fato, né? Então, se nós temos uma pessoa ali que, por exemplo, precisa desenvolver quadríceps, tem a musculatura do quadríceps falha, precisa ali de um fortalecimento do tendão do quadríceps, né? A gente passa agachamento, tá? Um high bar, de repente um front squat. Então, pode ser uma ferramenta, é uma ferramenta de terapêutica incrível, tá? Eu conheço casos de condromalácia grau 3, né, que é o final ali, já tá osso com osso, não tem mais óleo nenhum na articulação, e a pessoa consegue ter uma diminuição das dores absurda através do agachamento, tá? De forma periodizada, de forma sistêmica ali, controlada, tá? Uma execução bem feita. Se você tem, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade posteriores de coxa, um low bear é um excelente aliado. Se você tem uma pessoa que tem um problema de cervical, não pode ter uma sobrecarga axial tão grande, essa pessoa pode se beneficiar de um hack barbell squat. Existem diversas formas de se agachar. O importante é que vocês agachem, tá? Agachem sempre. Isso aí, sem dúvidas, vai trazer grandes benefícios para todos os músculos do seu corpo. Tá legal? Bom, outro detalhe, o bônus que eu queria passar para vocês é o quê? Muitas pessoas acreditam haver maior pressão patelar. Eu já abordei isso em outra aula aqui. As pessoas acreditam haver maior pressão no tendão patelar em ângulos maiores de 90 graus. Só que os estudos que mostram isso, geralmente eles são feitos em modelos mecânicos, tá? Não é analisado em vivo o quanto dessa pressão existe de fato. Por quê? Precisaria se medir a pressão entre o tendão e a patela, né? Precisaria ter um instrumento de aferição. Um estudo de 2012, um gênio, um médico, especialista em artroplastia, né? Cirurgia de vídeo, ele pegou os joelhos de cadáveres, fez artroplastia neles e ele colocou um filme, né? Um sensor embutido num papel filme por trás da patela desses cadáveres e fez testes simulando agachamento. Eu fico imaginando a cena, né? Imaginem comigo a cena. O cara pegar o joelho de um cadáver, pegar um cadáver e fazer um agachamento com o cadáver. Pela dificuldade do teste em si, a amostra foi muito pequena, tá? Foi 5 cadáveres, salvo engano. 5 ou 3, bem poucas pessoas foram utilizadas no estudo. Mas, o que a gente tem? A gente teve uma saída incrível, que ninguém conseguiu replicar isso depois. Esse estudo é único, digamos assim. Quando a pessoa passa de 90 graus de flexão de joelho, o tendão, ele tende a se embutir. Imagine que isso aqui é o teu joelho, né? O côndilo. E aqui é o tendão. Quando você está aqui, né, antes de 90 graus, o tendão está para fora. Quando você passa de 90 graus, o tendão entra dentro do espaço intercondilar, dentro do côndilo. E ele começa a compartilhar esse espaço de forma que a pressão diminui após 90 graus. Sabe aquele médico que falou para você, só agache até 90 graus? Na verdade, ele está te prejudicando. Por quê? Porque você vai ter ali, você vai parar no ponto de maior pressão.
Quando você para em um ponto, você dá ênfase, você aumenta a pressão. Se você passasse por esse ponto direto, né, que seria um deep squat, um agachamento profundo, se você passasse por esse ponto direto, você teria uma diminuição da pressão. E por consequência, você teria a vantagem do quê? Do kick, né, do bounce, a mola. Sabe quando você chega lá no fundo do agachamento e dá aquela quicadinha? Aquilo ali pode ser um impulso para que você também facilite o movimento e consiga arrancar da fase baixa, tá? Então, aquele seu amigo médico, ou aquele seu amigo que ouviu do médico só pode agachar até 90 graus, ele tá errado, tá? Eu sinto muito dizer, mas ele precisa estudar um pouquinho mais, tá bom? Bom, quem quiser as referências dos estudos, me procurem aí depois. Eu vou ficar muito satisfeito em passar para vocês. E isso eu estimulo bastante que leiam os artigos, tá? Mas é isso. A aula de hoje foi essa. Tivemos 47 minutos de aula. Obrigado aí. Chegamos às 20 e poucas pessoas aí dentro da live. Muito interessante. Gostei demais. Eu amo dar essa aula. Adoro mesmo de coração. Se você gostou, me fala aí. Se você tem sua pergunta, manda aí, Mas essa é a hora de eu responder as perguntas, tá? Se você não pegou desde o começo, a live vai ficar salva. Fique tranquilo. Ela vai pro Spotify e vai pro YouTube também. Então, se você quiser ouvir ela, se você quiser até mesmo ouvir ela no card ou assistir os slides, né, que eu coloquei, fique à vontade, só não esquece de comentar, não esquece de enviar para as pessoas aí, de deixar o seu like. Beleza? Tem perguntas? Deixa eu olhar aqui. Deixa eu ver aqui se alguém falou alguma coisa anteriormente. Mobilidade de tornozelo e quadril também é preciso ser trabalhado correto? Lógico, sim. Tornozelo e quadril são as mais importantes aí, eu digo, viu? São as mais importantes. Reto femoral. Quando eu fazia academia, os mais ensinou a fazer o agachamento com a certa troca nos pés. Eu agachava com os pés mais para fora. Depois fazia o agachamento com os pés para frente. É o que eu falei, né? Não existe agachamento sumô, tá? Todo agachamento deveria ser sumô. Porque os joelhos têm que acompanhar a linha dos pés. Senão você provoca uma rotação desnecessária do osso do acetábulo ali na parte da articulação do quadril. Essa rotação pode ser prejudicial, tá? Pode não, ela né? Porque é um movimento totalmente anti-anatômico, tá? Bom, é isso, pessoas. Vou encerrar por aqui. Vou jantar, tô com fome. Agradeço a presença de todos vocês. Muito obrigado. Diomara, assiste a gravação, vai ficar salvo, tá bom? Em breve a gente faz aí postagens específicas sobre cada agachamento. Inclusive, Renato, eu tenho postagens sobre low bar. Procura lá no meu Reels. Eu tenho explicando aí certinho como que faz low bar, tá bom? É isso, minha gente. Um abraço a todos vocês. Trabalhem bem essa força e enviem para os amigos essa live aqui, beleza? Obrigado, gente. Tchau, tchau.